ano, naquele semestre, naquele período, mas eu entendo que em algumas situações não há o que fazer diante do caos, que é um pouco o que vive o São Paulo, né? São 11 treinadores em 5 anos, a lista pode aumentar dependendo do ano de corte que você fizer. O Rogério entrega ao São Paulo, reproduzindo aqui o meu caderninho, um projeto de 2 anos, né? Toma, traz o seu assistente, um cara que trabalhou no Chelsea, trabalhou no Liverpool, para cuidar da questão do treinamento, para auxiliá-lo no dia a dia, na metodologia, do modelo de jogo que ele escolheu. O São Paulo era um time no início do ano que marcava em cima os adversários. O São Paulo fazia muito gol. E quando os adversários perceberam esse jeito de jogar, que é um modelo de jogo que não pode ser adotado num país como o nosso, que tem 80 jogos por ano, porque o time não aguenta manter a marcação-pressão o tempo todo lá na frente. O São Paulo cansava, o São Paulo abria enormes buracos atrás e começou a tomar muito gol de cabeça. Ele foi tentando corrigir a situação, não conseguiu corrigir. Quando ele equilibrou o time parou de atacar, parou de criar e apostou em um dos seus caras que ele mandou contratar, que foi o Cícero, que definitivamente foi muito mal no São Paulo, fazendo essa função. E aí tem o erro do Rogério na execução, no planejamento. E o São Paulo moeu 5 zagueiros. Nenhum deles serviu. O Maicon não serviu. O Rodrigo Caio vive errando. O Douglas entrou, errou. O Lucão já vinha com o Lucão também. O Lucão a gente tem que fazer essa parte que ele já vinha carregando alguns erros individuais. Então o São Paulo tomou gol de tudo quanto é jeito, erros individuais, erros coletivos. E o trabalho foi sendo minado. Agora, os erros do Rogério, para mim, refletem quando, na sexta-feira, véspera de um jogo, onde vai ou não para a zona do rebaixamento, o auxiliar que ele trouxe. Porque o cara... Você viu a reportagem do Globoesporte.com? Conseguiu falar com ele? Porque tinha uma história de problemas familiares e tal, que não se adaptou, estaria fugindo do Brasil e tal. Está dizendo que não acreditava mais no projeto. Isso. E que pode até voltar a trabalhar no Brasil, desde que em outro clube. Isso. Aquilo que eles pensaram... Deixa eu ver quem está assinando a reportagem. Aquilo que estava naquele caderninho dos 2 anos de trabalho, o Michael Bill percebeu que não ia rolar, pediu para ir embora e, obviamente, o São Paulo é um time totalmente sem confiança, toma um gol, desaba. Isso vai dar trabalho para o, em tese, Dorival Júnior resolver, em tese, calma. Não assinou ainda, mas é o preferido, porque é um time sem confiança. Aí você vai juntar a um presidente que só pensa na avaliação política para ganhar uma eleição, aceita o que o treinador, que tem 2 meses de estudo e faltou experiência para ele para comandar o time, na minha visão, claramente, em várias situações, o Rogério se perdeu, né? Trabalhar no futebol como jogador é cuidar do seu cantinho. Uma vez a cada 15 dias você dá uma entrevista coletiva, ou no máximo uma vez a cada 10. Como técnico é toda sexta-feira, tem entrevista coletiva, o discurso que você fala à imprensa não pode ser um discurso diferente para o jogador, a não ser que proteja o jogador. Neste ambiente, eu lamento muito, porque as ideias do Rogério eram excelentes e poderiam ter dado certo, fosse um outro ambiente mais profissional, que o São Paulo virou um ambiente pouquíssimo profissional em termos de gestão de futebol. Temos a entrevista do Michael Bill ao podcast My Personal Football Coach, reproduzida aqui pelo Globoesporte.com. Diz que teve uma experiência incrível no Brasil, que o talento e a paixão pelo jogo são incríveis, a habilidade dele no samba é horrível, mas no churrasco e no karaokê ele está melhorando. Não estou fugindo do Brasil, palavras dele. Tem 1 ou 2 oportunidades para discutir em termos de talvez ficar aqui. Sobre a saída do São Paulo. Acabei de entrar no meu 7º mês aqui e o projeto mudou desde que eu aceitei deixar o Liverpool. O projeto era muito empolgante, algo no qual eu realmente acreditava, mas com o tempo e por diversos motivos ele mudou.
16 jogadores, por exemplo, que saíram. Estivesse indo numa direção na qual não acreditava 100%. É um clube fantástico, mas você tem que acreditar no projeto e minha energia e foco estavam diminuindo. Negou que fosse o problema da mulher e dos filhos, que eles realmente tiveram que ir para a Inglaterra por uma questão de visto, mas eles já voltaram e que não seria esse o motivo da saída do São Paulo. Saiu realmente porque não acreditava no projeto. E saiu antes do Rogério, né? Ele pediu para sair 2 dias antes. 2 dias antes. Só para concluir, como que poderia dar certo um trabalho desse, com um jogador entrando e saindo? O Petro chegou terça, jogou sábado, jogou domingo. São Paulo é uma várzea. É uma várzea completa. É muito pior do que os piores momentos de Corinthians e Palmeiras, que nos últimos anos olhavam para o São Paulo até como vanguarda, queria... O caso mudou, mas mudou com um upgrade. Assim, o São Paulo, a dimensão do São Paulo é uma várzea. Você escolher um técnico que nunca foi técnico na vida para começar no topo, sendo um treinador que é ídolo da torcida, quer dizer, que é uma coisa mais difícil de você lidar no mau momento, que era um momento que ia acontecer. O Rogério teve vários erros durante o caminho, o que não muda o fato da diretoria do São Paulo ser a pior culpada. Eu acho que o Rogério errou muito. Começou num esquema muito... Depois teve que dar 3 passos para trás. No tempo que teve para trabalhar, ficou 3 semanas treinando o time com o Neilton de meia esquerda. Empatou com o Defensa e Justiça. No dia seguinte, o Neilton foi embora. O São Paulo, não só o técnico, a comissão técnica, o Michael Suel chegou, no dia seguinte estava no DM. Cara, jogadores chegam, jogam. Michael Suel jogou quarta pelo Atlético, jogou domingo pelo São Paulo e foi pro departamento médico. Com como é que se diz? Um desequilíbrio muscular. Como que você tem que avaliar antes de contratar. Teve o caso do Cueva, que passaram um spray que poderia ser pego no doping, não jogou. E tiveram que tirar o Cueva do time num jogo. Quer dizer, só respeito. Quem é o Denilson, que chega do Avaí, joga no dia seguinte, entra no time, o Petro chegou de férias, de pré-temporada, joga contra o Flamengo os 90 minutos. Quer dizer, isso não é coisa de primeira divisão, muito menos do que o São Paulo que... Um ajuste numérico, né? Você falou que tem quem chega e quem sai. Se você colocar quem chegou e quem saiu, são 40 nomes trocados em 7 meses. Nós temos uma arte para mostrar sobre isso. O São Paulo é o 8º clube do mundo que mais arrecadou dinheiro nessa janela, com todas as transferências. Nossa equipe preparou essa arte aí. E depois tem umas artes também para mostrar, Massini, que ilustram muito bem aquilo que você estava dizendo de que o São Paulo não mantém mais um treinador, de que vai mudando muito. Olha aí, ó. O Benfica arrecadou 307 milhões de reais, evidentemente, né? Depois Roma, Mônaco, que é já é um revelador de jogador e agora chegou na semifinal da Liga dos Campeões da Europa, Lyon, Porto. E clubes que são, né? Porto é muito tradicional nisso. Que são revendedores, né? Costumam muito vir aqui na América do Sul e depois passar para outros clubes muito grandes da Europa. E aí, ó, depois de Juventus e Torino, o São Paulo, é o 8º em números absolutos, milhões de reais. Mas certamente é o primeiro em troca de jogadores, porque na Europa umas 2 transações resolvem esse montante. É verdade. E o diretor, e nenhum diretor, pelo menos que eu li do Benfica, do Porto, veio a público dizer que é Sporting Clube Benfica Vitrine Lisboa, né? O São Paulo se vangloriou de ter uma maior vitrine, quer dizer, virou uma ponta de estoque, é uma coisa para você falar assim, é um problema, não se orgulhar, assim, é uma falta de... A torcida vai fazer o quê? Agora vai no escritório de contabilidade comemorar, fazer ola lá? Não é um banco, tem que dar dinheiro, tem que fechar as contas, mas o São Paulo vem desde 2008 ou 2012, se você considerar a Sul-Americana, que para o São Paulo é um título nível B, vendo Corinthians e Palmeiras e Santos disputarem Brasileiro, Libertadores e o São Paulo nessa fase. E você tem que também contextualizar cada transação, né? Você pensa, por exemplo, no Maicon. Opa, foi vendido por 26 milhões de reais, mas custou quanto para vir? 26. Não, 22? Um pouquinho menos. 22. Mas se você contar o salário que ele consumiu nesse tempo todo, você está falando de um lucro de 5 que deve ter embora do salário. E o tanto de erro técnico que ele cometeu, que tem que colocar nessa conta aí, que o dirigente não faz. Que causa o prejuízo técnico, óbvio, né? Prejuízo no campeonato. Óbvio. Então, assim, Deus das qual treinador daria certo num clube que começou em 2015 a pensar em análise de desempenho? 2015! O Corinthians montou seu departamento em 2008. Então o São Paulo ficou muito para trás. São 2 profissionais que lá estão. 2. Não que isso seja determinante e tal. Ajuda bem, ajuda no planeta todo. E olha, completou a trinca, hein? Ajuda muito. Notícia publicada agora no site do Globoesporte.com.
O segundo auxiliar do Rogério. O francês. É o né? Charles, como é que pronuncia o sobrenome dele mesmo, hein? É. Rambert, é isso? Charles Rambert. Charlão. Ele também foi embora. Famoso Charlão. Também foi embora, pediu demissão. Para ele, deixa completamente de fazer Sabe sentido, assim, né? Então, tem o erro do treinador, né, entre aspas, com todo respeito à história do cara, monstro. Só, desculpa, Marcelinho, não pediu para sair não, tá? Pediram para ele sair. Isso. Foi diferente. Tem aquela coisa juvenil do início de carreira, de fazer aquilo que ele pensava, do Osório, o time marcando lá na frente, o time bonito, jogando bonito. Funcionou contra o Linense. Não, Vitão, assim, sem olhar para a realidade do jogo dele.